Eu gostaria, por favor, de pedir que desliguem, por favor, os celulares, né? Agora, quem for usar o celular, então, para bater uma foto, que coloque ele, então, no silencioso, combinado? No final dos estudos, a Sueli trouxe alguns dos seus livros, né? A Sueli, que é autora de quase 2 dezenas de livros aí publicados, ela trouxe alguns livros e no final dos estudos ela vai continuar aqui para poder dar o autógrafo para nós, tá bom? Pode ficar, mano. Tá indo toda hora lá. Aqui, você viu? Olha aqui pra você ver, olha. Eu coloco, aí eu solto. Olha. Você viu como é que ele caiu?
colega. Nós estamos muito felizes nesse momento em que podemos desfrutar da companhia, mas principalmente dos ensinamentos desta incansável trabalhadora da nossa abençoada doutrina, uma servidora de Jesus. Nós queremos, em nome da Associação Espírita Celeste, agradecer essa gentileza, esse carinho dessa companheira Sueli, né? E nos lembramos que ela já esteve aqui no ano de 2001, realizando um seminário sobre mediunidade e concentração em novembro de 2001, que também teve uma repercussão tão grande quanto a que está tendo hoje, né? Porque a experiência e o conhecimento dela sobre mediunidade é muito rico para nos trazer ensinamentos e fortalecer um pouco o nosso conhecimento e a nossa fé nessa doutrina. Então queremos agradecer a Sueli pelo seu carinho e por estarmos aqui nos contemplando com os seus conhecimentos. E eu vou pedir à nossa companheira Anésia para fazer uma prece de abertura dos nossos trabalhos de hoje. E logo após a prece, o nosso companheiro Sr. Valdemar vai fazer a apresentação da Sueli. Boa noite. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Nesta noite, para nós, com mais alegria, com mais gratidão, por estarmos tendo esta oportunidade desta reunião e desta aula maravilhosa, que temos certeza, todos nós sairemos enriquecidos no conhecimento para que verdadeiramente sejamos servidores do Evangelho de Jesus. Senhor, Mestre querido, companheiro incondicional de todas as horas, nesse instante, Mestre, nós te agradecemos por aqui estarmos e ao elevarmos os nossos pensamentos, nós estamos também pedindo, Senhor, que a mesma paz, a mesma luz, aquilo que aqui recebemos nesta noite, possa ser estendido onde existam lágrimas, sofrimento e dor. Porque sabemos, Senhor, que o teu amor é a luz maior a iluminar a nossa caminhada. E que nós estamos tendo essa oportunidade, saibamos, agora mais que nunca, aproveitá-la e fazer da nossa caminhada uma caminhada de luz para irmos ao teu encontro e mais lá na frente, Senhor, podermos agradecer por termos tido essa oportunidade. Pedimos que tuas bênçãos recaiam sobre todas nós, especialmente sobre nossa cara Sueli, para que juntos aprendamos mais e sirvamos mais e melhor ao teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Boa noite a todos. Deus nos abençoe. Nós temos a alegria de ter conosco Sueli, quem vamos apresentar muito rapidamente, né? Senão a gente gastaria a palestra inteira aqui apresentando Sueli, né? A Sueli é nascida em Carangola, mora em Juiz de Fora já há bastante tempo, então é mineira da Gema, isso? Isso. Ela vem de família espírita há muito tempo, né? E com isso ela tem muita experiência dentro dos campos do espiritismo. Ela, além de autora de vários livros e outros produtos audiovisuais, né?
ela traz para nós também esta experiência da mediunidade desde jovem. Então, hoje nós vamos aproveitar bastante esta possibilidade de ouvi-la sobre mediunidade na Casa Espírita. Pesquisadora, pesquisa livros, trabalha pesquisando e escrevendo a respeito de psiquismo, mente, transtornos mentais, além da mediunidade, obsessão, desobsessão. Escreveu um livro maravilhoso chamado Mediunidade e Obsessão nas Crianças. Isso. Um livro pequeno e denso, que é uma beleza. Ela é fundadora da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, lá em Juiz de Fora. Tem quantos anos, Sueli? 32 anos. Essa Sociedade Espírita foi fundada lá. E dirigente da sociedade, né? Continua lá nas suas lides, trabalhando também na sociedade, além de ser conferencista não só nacional aqui no Brasil, mas também internacional, no exterior. Sueli também traz na sua bagagem vários trabalhos dentro da Aliança Municipal Espírita Juiz de Fora, onde foi dirigente em vários setores, principalmente no Departamento de Orientação Mediúnica. E também tinha, e é uma pena que ainda está parado, mas nós vamos dar um jeito de começar de novo, né? É os 5 minutos com Kardec, que é um trabalho que ela fez durante um tempo, mas por falta de técnicos para dar uma continuidade, não dela, mas os técnicos, teve que dar uma parada. Mas quem sabe a gente vai poder, né? Alguém vai poder ajudá-la lá. Vamos orar por isso, não é isso? Então ela também tem um trabalho na rádio e em voo. Boa noite a todos. Boa noite. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos, uma alegria voltar a nossa casa. Voltar a Belo Horizonte sempre é bom. E a oportunidade de conversar, de estar com vocês, isso para nós é um enriquecimento espiritual, vibratório, muito importante. O nosso tema, mediunidade e seus desafios na casa espírita. É interessante pensar nesse título e pensar como poderíamos encaminhar essa ideia. Nós tivemos problemas técnicos. Problemas técnicos. Segurar? Não, esse aqui tá bom. É que nós não tivemos tempo de ensaiar, né? Geralmente é assim, a gente vem e é tudo improvisado. Mas o importante é nós estarmos reunidos e fazermos essas reflexões. E falando ali, nesse momento, ali que está no título, Desafios na Casa Espírita. É interessante nós lembrarmos que o desafio maior é com o próprio médium. A casa espírita, casa séria, a casa que tem como base, fundamentação, toda a codificação, a mediunidade com Jesus, essa casa, ela está cada vez mais buscando aprimoramento para receber as criaturas que vêm com mediunidade ostensiva, outros que estão passando por situações difíceis como processos obsessivos. Geralmente essas casas têm as reuniões de atendimento, as reuniões de encaminhamento aos nossos irmãos desencarnados, que ainda estão com propósitos maléficos, que ainda são perseguidores de uma forma ou de outra, mas entendemos que são nossos irmãos e que em dado momento vão começar uma nova estrada, um novo caminho, um novo propósito, desde o instante em que começa para eles o remorso, o arrependimento, a vontade de mudar, o entendimento do sentido da vida.
isso vai fazer com que as criaturas que ainda estão com esses propósitos maléficos retomem o caminho verdadeiro e também comecem o progresso e a elevação espiritual. Mas nós então vamos falar um pouco acerca do próprio médium e da própria mediunidade. E tudo isso sabendo dessa adaptação na casa espírita. Começando aqui, vejamos em primeiro lugar, eu sempre gosto de abrir o trabalho com uma passagem da vida de Jesus, dos ensinamentos, das orientações dele. E aqui é em Mateus, no capítulo 10, no versículo número 1, em que Jesus vai chamar os 12 discípulos e vai dar-lhes poder sobre os espíritos impuros ou imundos, como eram chamados à época, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. A partir desse instante, Jesus está delegando aos discípulos uma responsabilidade. E no transcurso dessa orientação, ele vai dizer que eles fossem 2 a 2 pelas estradas, para que pudessem divulgar os ensinamentos dele e, ao mesmo tempo, atender as pessoas necessitadas, os enfermos, porque eles já estavam em condições de realizar esse trabalho. É muito interessante a palavra aqui, poder. Deu-lhes poder. Que poder será esse que Jesus concedeu aos discípulos? Seria uma coisa mágica? Seria uma palavra que pudesse, de um momento para outro, curar uma pessoa? O poder é o conhecimento. Eles já estavam com um certo conhecimento, porque quando Jesus vai delegar para ele e para eles essa responsabilidade, eles já haviam caminhado muito com Jesus, já estavam assistindo curas as mais diversas, já tinham ouvido as explanações do mestre, as orientações, eles já estavam com conhecimento adequado, o conhecimento que pudesse então realmente uma dupla, cada um, né, que fosse cada um deles que não ficasse sozinho, que fossem 2 a 2, para que então houvesse esse tipo de trabalho. É claro que eles já estavam preparados. E por isso, eles começam a partir daí. É o momento em que Jesus vai falar, ide antes, de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel. É todo um trecho muito bonito dessa orientação do mestre. Mas na sequência, vejamos agora a parte inicial propriamente. Lembrando que em o Evangelho segundo o Espiritismo, existe essa frase aqui que nós trouxemos, porque ela é assim muito... nos chama muito a atenção. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Muitas pessoas podem pensar assim, bom, religiosamente, o que quer dizer isso? Com aspectos de rituais, de alguma coisa, como muitos outros ramos do cristianismo realizam. O que seria isso, religiosamente? Ele está dizendo, Kardec colocando isso, e os espíritos que estão trazendo também esses ensinamentos em o Evangelho, estão dizendo santamente, com todo o preparo necessário para realizar isso, com toda firmeza, certeza da importância desse trabalho e entendendo que é um trabalho que traz um crescimento para a própria pessoa e para aqueles que estão sendo ajudados, contemplados com esse tipo de trabalho que a mediunidade proporciona. Religiosamente, com aquele sentido de religiosidade, ou seja, as intenções as mais puras, aquelas que pudessem ser observadas como doações de amor, de paz, de fraternidade, nesse sentido, e a ligação com Deus, nosso Pai. Esse aspecto religioso é a religação que nós devemos manter com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre. Portanto, é preciso que entendamos isso. Quando nós olhamos o panorama aí fora,
inclusive não estou falando do movimento espírita, estou falando de outros aspectos de mediunidade que muitas vezes surgem no meio do povo, numa situação qualquer de uma prática mediúnica sem qualquer tipo de orientação. Isso acontece. E nesses casos não há esse enfoque, não há esse ideal de seguir tudo aquilo que Jesus preconizou e trouxe para nós, porque ele próprio deu o exemplo em muitos momentos em que ele realizava curas, em que ele realizava certos fenômenos que nós sabemos que são do âmbito da mediunidade. Mas é bom lembrar que Jesus, como diz Kardec lá no livro A Gênese, se ele era médium de Deus. Porque Jesus não recebia um outro espírito, né? Não havia nenhuma outra entidade para que ele pudesse realizar uma cura, para que ele pudesse realizar algum tipo de fenômeno que, olhando assim, nós vamos identificar como mediúnico, ou seja, um fenômeno que escapa à nossa condição porque era realizado pelo mestre. A condição era própria dele, ele tinha a condição, a vibração, a elevação espiritual para realizar a cura com seu próprio, com a sua própria energia, com a sua própria condição vibratória, sem precisar até mesmo de nenhum espírito, de ninguém que o estivesse assessorando. Ele fazia isso por ele mesmo e em ligação com o Pai. Na sequência, vejamos. A Joana de Ângeles, ela vai dizer assim, nós vamos trazer aqui vários momentos para nossa reflexão. Ela diz, mediunidade é patrimônio inestimável, faculdade delicada pela qual ocorrem fenômenos sutis, expressivos e vigorosos. Agora vem a chave de tudo, e só procedem do alto quando em clima de alta responsabilidade. Para que um médium que já esteja atuando, que já esteja numa casa espírita bem orientada, que esteja no trabalho já há algum tempo, essa criatura, se ela está dentro desse padrão de entendimento da responsabilidade no processo também de ajudar a humanidade, de trazer o progresso, muitas vezes, para as criaturas através daquilo que a mediunidade está proporcionando. É no trabalho de passes, é no trabalho da reunião mediúnica. Tudo isso é oportunidade também para ajudar ao próximo, ao mesmo tempo que o médium está trabalhando o seu próprio mundo íntimo, se tornando uma pessoa mais sensível, uma pessoa melhor. Por isso que ela está dizendo que quando o médium quer uma presença, se ele anseia, se ele tem esse ideal da presença de espíritos mais elevados, ele precisa se elevar. Ele precisa estar nesse clima de responsabilidade alta, ou seja, no ponto mais amplo da responsabilidade e naquele que mais realmente atenda ao próximo. Isso está no livro dela, Celeiro de Bênção. Mas ela ainda vai continuar dizendo assim, a mediunidade, para ser dignificada, necessita das luzes da consciência enobrecida. Quanto maior o discernimento da consciência, tanto mais amplas serão as possibilidades do intercâmbio mediúnico. Aqui é importantíssimo essa afirmativa da consciência enobrecida, das luzes da consciência enobrecida. Meus irmãos, cada vez mais a doutrina espírita nos está mostrando a importância da consciência. Nem sempre nós temos uma noção, nem sempre nós pensamos naquilo que realmente é a consciência. E se formos olhar lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec vai fazer uma das mais importantes perguntas de toda a codificação, a 621. Ele pergunta à falange do Espírito de Verdade, aonde está escrita a lei divina? Aonde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência.
na consciência do ser humano. Todo ser humano traz na sua consciência a lei divina. Claro que, muitas vezes, a lei adormecida, vamos dizer, em germe, adormecida, não descoberta ainda no mundo interior da pessoa, ainda não se desabrochou o sentido da consciência, porque a criatura ainda está na romagem terrena, muito presa às questões ainda da vida física, da vida voltada para certos tipos de vida, de princípios que não se coadunam com a lei divina no que ela está apresentando, ensinando, orientando o ser humano. Portanto, a lei divina está em nós. E Emmanuel vai falar isso, eu tenho dito isso várias vezes nos últimos tempos, porque nós precisamos despertar nossa consciência. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 30, intitulado Educa, Emmanuel vai dizer algo extraordinário, como tudo que ele fala, mas às vezes ele supera a si mesmo. Ele então fala: o Espírito traz em si o gene da divindade. O Espírito traz em si o gene da divindade. E a frase seguinte: Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. E aí a gente começa a lembrar, a sentir, a ter uma ideia de que Deus está em nós. Por isso, quando Kardec perguntou onde está escrita a lei divina, na consciência. Porque a lei divina está em nós. Ou seja, Deus está conosco. Isso é que nós precisamos entender. E nem sempre nós lembramos disso. Nós não temos noção da presença divina em nós. Por isso, quando ela está falando aqui as luzes da consciência já elevada, que já tem noção disso, que já tem noção que a lei divina está em nós. E aí a gente pensa assim: e os terroristas? E os homens bons? E os torturadores? A lei divina está neles? Está. Está ainda soterrada, digamos assim, sob camadas de situações ainda muito presas às questões do instinto, às questões da barbárie. Mas este espírito vai vencer isto, vai começar a se sobrepor a isto, e amanhã ele vai ser uma outra pessoa. É ele mesmo, porém modificado. Porém agora com uma nova noção da própria consciência. Conscientizado do seu papel como ser humano. Essas criaturas que ainda estão nesse patamar da violência extrema são espíritos ainda bárbaros, tais como aqueles bárbaros do passado. Nós vamos olhar que esses de hoje não são muito diferentes daqueles, só que tem mais armas mais pesadas, armas mais destruidoras. Mas a barbárie está dentro da própria criatura. Mas são os nossos que vão progredir. Por isso, ela nos está mostrando a questão da consciência. E agora trazendo para nós, trazendo para o trabalho mediúnico, é claro que quanto mais o médico e o trabalhador dessa área melhorar sua condição consciencial, ele vai produzir melhor e ajudar mais o mundo feliz. Mas aqui vamos lembrar desse texto aqui Vamos lembrar desse texto que está em André Luiz, na qual o instrutor espiritual Alexandre fala. Tem algum problema? Para? Estão ouvindo aí atrás? Bem, então, quem ouvir, você me avisa, viu, gente? Então, agora o texto que está no livro Missionário da Luz, que é o instrutor espiritual de André Luiz, que fala, Alexandre. E ele vai reunir, Alexandre, instrutor espiritual, ele vai
reunir, convidar, chamar grupos de pessoas, de espíritos desencarnados, que iriam reencarnar com a missão terrena, com uma tarefa da mediunidade. Mas também são convidados para ouvir essa palestra, olha, no mundo espiritual, pessoas encarnadas, pouco encarnadas, mas no mundo espiritual é uma palestra, em desdobramento, no sono físico. Porque quando nós estamos adormecidos, o espírito que somos nós, ele pode se afastar do corpo, nós sabemos disso, é chamado de desdobramento. E esse espírito vai lá, através do convite do Alexandre, e também com outros espíritos que trabalham com o Alexandre, ajudar a essa pessoa encarnada a chegar lá no espiritual para ouvir uma palestra. Claro que, quando acordar, a pessoa não tem essa lembrança. Eu fui quando, entre aspas, eu fui com uma noite dessa palestra. Ela pode lembrar, eu estive numa palestra, eu estive num lugar, e lembra para que tenha dúvida. Né? Mas o Alexandre, ele vai falar o seguinte, ele vai falar da importância da mediunidade com Jesus. E aí ele fala, sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. É claro, é só um meio de comunicação. Porque o que vai direcionar a mediunidade é o Evangelho. São os ensinamentos da própria doutrina espírita. Mediunidade, ele está esclarecendo, não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Se aguardais a companhia dos santos, santificados na luta de cada dia. Vamos ver esse pedacinho aqui. Então, a mediunidade, ela não depende do corpo físico propriamente. Ela não é uma disposição da parte física. Embora que é preciso existir no ser humano uma região no cérebro que seja aquela capaz de captar a presença dos espíritos. Então, nós vamos encontrar isso na glândula pineal. A glândula pineal era chamada pela doutora Marlene Nobre de a glândula da mediunidade. E é através da meditação, através do transe mediúnico, que aquele que é médium, que a mediunidade já se apresentou, já está ostensiva, esse médium, ele vai entrar em contato com o mundo espiritual, se houver ali um espírito que queira transmitir uma mensagem, porque é preciso lembrar que a mediunidade é mente a mente, é pensamento a pensamento. É isso que nós temos que sempre ter noção. Lembrar da importância do pensamento. Nós somos os seres inteligentes da criação. É uma pergunta que Kardec faz, está no Livro dos Espíritos, 76. Quem são os espíritos? Os seres inteligentes da criação. Então, nós somos dotados de inteligência, porque temos uma mente, que aí podemos chamar, se quiser chamar de psiquismo. Então, essa mente, ela é uma estação transmissora e receptora. Vamos falar assim para ficar bem claro. Por quê? Porque nós emitimos pensamentos. E nós captamos pensamentos, mas não sabemos que estamos captando. Muitas vezes nós estamos captando pensamentos de encarnados, pessoas que convivem conosco, pessoas que estão pensando uma coisa que de repente nós entramos mentalmente, sem saber, sem ter consciência disso. Entramos em sintonia com aquele pensamento. E aí a pessoa pode até dizer assim, nossa, eu lembrei de uma coisa aqui, e pensa que ela que lembrou, mas às vezes ela entrou na sintonia de alguém. Então, estação transmissora que transmite pensamentos que outros podem captar e recebemos pensamentos.
Porque somos assim, é que é possível a mediunidade. Vem um espírito que quer transmitir uma mensagem. Ele entra na sintonia da mente do médium que está concentrado. O médium está lá concentrado e ele entra no chamado transe. Ele está na reunião mediúnica e ali ele já está, precisa estudar bastante para chegar nesse ponto, entender bem como funciona tudo isso. E aí ele vai captar a mensagem do espírito, que pode ser pela psicografia, que pode ser pela psicofonia. A psicofonia é falar. O espírito vem, transmite o pensamento e o médium fala. Ele vai, então, transmitir oralmente a mensagem. Muito bem, então, a nossa mente é poderosa. A gente ainda não tem conhecimento disso e não estamos aprimorando ainda a nossa mente. E quanto mais estudarmos, quanto mais nós pensarmos, trabalharmos nesse campo, mais nós progredimos. Por isso que o Alexandre, isso aqui são palavras do Alexandre, está dizendo assim, ele está falando para pessoas que vão trabalhar na mediunidade. Se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. A pessoa quer receber um espírito elevado, mas continua mantendo o mesmo tipo de vida, não melhorou nada, cheio de vícios, cheio de problemas. Então, ela não vai conseguir isso. Se aguardais a companhia dos santos, santificai-vos na luta de cada dia. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Então, vamos dizer assim, da vivência do médium que ele vai conseguir se aprimorando. Nós temos que lembrar que a educação mediúnica, ela começa com a pessoa educada. Uma pessoa educada é um médium educado. Se o espírito quiser falar um palavrão, o médium não fala, porque ele é educado. Ele não vai falar palavrão dentro de uma reunião mediúnica, que não deve falar do lado de fora também. Agora, se a pessoa ela é acostumada a falar como a gente conhece milhares de pessoas, assim, não é? Fala uma frase, no meio dessa frase tem 3 palavrões. 3 palavras de baixo calão. Então, o que acontece? A pessoa, ela vai ficar ligada mais a essas coisas inferiores. Aí depois, chegando na reunião mediúnica, o espírito quer xingar, ele xinga também, porque ele está acostumado a que ele sai assim, de uma forma espontânea, natural, porque ele está acostumado. Então, o médium educado é a pessoa educada. Se a pessoa é educada, ela é educada também na mediúnica, não vai dar murro na mesa, não vai levantar, não vai cair no chão, porque tem gente que acha que, para mostrar que o espírito é forte, acha que deve deixar o espírito jogar no chão. Era um espírito fortíssimo. Agora, como que o médium controla o espírito? Como? Pela mente, pela vibração. Não deixa. Não vai abrir campo para que o espírito faça isso. O espírito quer jogar a pessoa no chão. O médium, não, meu irmão. Vamos orar, vamos fazer outra coisa, nós não estamos aqui para isso, nosso trabalho é isso, aqui não vai, não faz. E aí, então, tudo depende da própria pessoa. Se a pessoa quer o desenvolvimento superior, tem que abandonar o plano inferior. Agora, se não quiser ficar tudo na mesma, então não precisa nem se preocupar. Mas se ela quer melhorar, o caminho é esse, não tem outro. Na continuidade, vejamos. Agora, Emanuel Filomeno de Miranda. Ele fala assim: grande número de portadores da mediunidade tem compromisso com a tarefa específica que lhe exige conhecimento, exercício, abnegação, sentimento de amor e caridade, a fim de atrair os espíritos nobres, que auxiliam a cada um no trabalho iluminativo. Vocês vão ver que o tempo todo, essas mensagens que nós estamos trazendo, nos estão convocando a mudar, a melhorar. Se nós já estamos mudando, vamos continuar mudando. O não pode é ficar parado. Eu já tenho 50 anos, já tenho 70, já tenho 80, não mudo. Muda,
porque não tem, a idade não tem nada a ver com isso. A cabeça é que manda no corpo. Então a idade que, o que nós falamos, aí eu tenho 80, 70, 50 anos, é a idade do corpo. O espírito é milenar. O espírito é muito antigo. Então não adianta falar, você já tem 50 anos. Bom, tem 50 anos nessa encarnação, mas nas outras todas você já tem 500 encarnações, já tem 500 anos, ou 1000 anos, e ela vai por aí afora. Então muda. Porque muda, não é? Então, a mudança, ela é saudável. Ela faz mudança para melhor, né? Então é isso tudo que esses espíritos estão dizendo para nós. Continua ainda, ele vai falar mais ainda. Trabalhadores da última hora, modernos obreiros do Senhor, estão comprometidos com o programa espiritual da modificação pessoal. Estamos comprometidos. Como da sociedade, com vistas à era do espírito imortal, que já se encontra com seus alicerces fincados na consciência terrestre. Esse é o livro psicografado pelo Divaldo, né? Reencontro com a Vida. Ele nos está chamando de trabalhadores da última hora, porque sempre nós somos convocados, e com essa explicação que somos os trabalhadores da última hora. E aí coisa não é pouca não é da última hora. É preciso pensar bastante nisso, porque a Terra está passando pela transição, a grande transição planetária. Isso tudo que nós vemos aí, essa confusão que anda no mundo, porque não é só no Brasil, o Brasil está uma confusão, mas também no resto do mundo também, nos outros países, não é? E vai por aí afora. E alguns com sofrimentos terríveis, né? De fome, de doenças as mais diversas. Então, e outros com guerras, porque existem guerras. Só na Suíça, só na Síria, apaga a Suíça. Só na Síria, quantas milhares de pessoas desencarnadas. Que tristeza. Só para dar o exemplo, né? Para a gente lembrar que a guerra está aí, mas nós queremos paz. Sabemos que a grande maioria da humanidade quer paz, quer amor, quer fraternidade, quer bondade. Mas esses outros que ainda estão nesse plano inferior da mente deles como espíritos imortais que são, ainda permanecem na barbárie, nas guerras, trucidando as pessoas, não respeitam coisa alguma. E aí a gente vê isso para todo lado. Então a importância da educação, a importância do Evangelho do Cristo, evangelizar as crianças. As crianças de hoje, elas são de uma inteligência que a gente fica abismado. Eu agora tenho 2 bisnetos. Então, meus 2 bisnetos, eu não sei de que planeta, de que estrela vieram, de tão inteligentes, de tão... Sabem tudo, falam tudo. Menino com 2 anos, estava pedindo emprego já. Menino com 2 anos. O carro, a minha filha, avó dele, né, minha filha, parou o carro no posto de gasolina, ele nunca tinha ido a primeira vez, o menino tinha 2 anos. Quando veio o frentista na janela do carro, ela abriu assim, né? E ele lá na cadeirinha, né? Com 2 anos, mas já falava tudo. Aí ele olhou aquilo, nunca tinha visto. Aí ele falou assim, quer trabalhar aqui? Falou, pô, quer trabalhar aqui? Aí o homem ficou quieto, né? Daí a pouco, quer trabalhar aqui? Aí ele falou assim, mas você é muito pequeno. Não sou pequeno não, meu pai falou que eu sou grandão. Então, aí ele virou as costas, o menino começou a chorar aqui de trabalhar ali. A minha filha ficou sem saber o que ia fazer, teve ideia. Falou assim, você viu que ele está com papel na mão? Vi. Então, para trabalhar aqui tem que saber ler e escrever, você já sabe? Não, então não pode trabalhar aqui. Mas só para dar uma ideia. Depois ele já criou um herói, não sei o que. Olha, tanta coisa, sabe mexer em tudo. Agora está com 4 anos já, né? A outra já tem 9, a irmãzinha dele e tal. Mas a faxineira lá de casa, a neta dela é uma coisa espetacular. A menina com 3 anos também é assim. Então eles são... a mãe zangou, ela falou assim, não, eu sou dona do meu nariz.
Ela com 3 anos, e apontou o próprio narizinho assim. Eu sou dona do meu nariz. Imagina com 3 anos já é dona do narizinho, faço ideia depois. Então, a gente fica pensando, não é? Essas crianças de hoje estão a evangelizar, elas estão no ponto ótimo para absorver os ensinamentos de Jesus, da doutrina. Então não vamos desperdiçar o tempo, vamos aproveitar, não é? Agora vamos ver os benefícios decorrentes do intercâmbio mediúnico. Agora uma coisa mais na prática, não é? O que nós aprendemos no intercâmbio mediúnico? Muita coisa, não é? Então vamos ver aqui. Primeira coisa são as lições proveitosas sempre. Porque os espíritos que se comunicam, muitas vezes com raiva da equipe que ali está, fazem algumas ameaças. Aí o médium também tem que ter o controle, né? Porque o espírito pode querer extrapolar. Então, o controle, a educação do médium, mas vai expor as ameaças dele. Porque, às vezes, eles falam os que os mentores não falam. Eles falam, vocês, hein? Vocês são fingidos. Finge que são bonzinhos enquanto estão aqui dentro. Eles falam assim, né? Finge que estão bonzinhos enquanto estão aqui dentro, mas lá fora vocês não são nada disso. Muitas vezes eles falam assim também para chocar, né? Muito bem, então tudo isso é lição. E lição proveitosa. Vejam, lei de causa e efeito. Porque ali nós vamos ficar sabendo como se processa a lei de causa e efeito. Chega um espírito que suicidou. Depois de passar um sofrimento muito grande, ele chega, aquele sofrimento, e então isso já tem um tempo, né? Porque não é de imediato que suicida e logo em seguida já vai dar comunicação, que não é assim, a coisa não funciona desse jeito, e é preciso então ouvirmos o que aquela criatura está sofrendo, os resultados, não é? Nós sabemos que há uma incidência de suicídios assustadora no mundo todo. E aumentando cada vez mais. Por quê? Porque o ser humano não tem tido orientação. O ser humano está perdido. Por qualquer coisa, eu vou morrer, prefiro morrer. E as pessoas se automutilando. Nós estamos vivendo essa época. Na escola onde minha filha dá aula, tem 4 meninas que estão se mutilando. E é ensino fundamental, é meninas de 9 anos, 9, 10 anos. Aí tem que entregar para serem tratadas por psicólogos e tal, para poder ver se consegue, não é? Porque essas crianças, elas desistam disso, entendam um pouco mais da preciosidade que é a vida, não é? Terem esperança, ter alguma esperança. Porque às vezes as minhas filhas são professoras. E aí fala assim, mas mãe, se a gente fala com elas assim, não é que vai acontecer coisa melhor, elas não têm esperança, porque o pai está preso, a mãe é drogada, é traficante, é isso, é aquilo, elas não têm muita esperança. Ficam assim achando que a vida é sem esperança. E aí nós precisamos trabalhar muito isso, né, meus irmãos? Fazer a nossa parte, o que a gente puder fazer, ainda que pouquinho, porque é difícil uma coisa dessas realmente. Mas tudo que pudermos fazer para esclarecer, para divulgar os ensinamentos de Jesus, a reencarnação, que é uma das coisas mais importantes que existe, né? O exercício da fraternidade. Tudo isso no intercâmbio mediúnico, no transcurso da reunião, nós vamos sentindo essas situações, vamos recolhendo tudo isso para nosso crescimento. Então, o trabalho dentro da mediunidade é para o médium altamente promissor para que ele melhore a sua condição, para que ele vá conseguir essa mudança necessária. E a casa espírita que mantém essa parte mediúnica, com esses critérios todos, conforme nós aprendemos, não apenas na codificação, mas nas obras, por exemplo, de Chico Xavier, de Divaldo, né, e de Monte Pereira. Alívio para desencarnados sofredores. Alívio para desencarnados sofredores.
Isso aí é algo também que, quando nós sentimos que ajudamos, como eu falei, o espírito que veio porque suicidou, não é? Às vezes na reunião, existem reuniões que naquela noite vem um espírito que suicidou e às vezes outros médiuns recebem também outros. Aquela reunião parece não, ela fica toda destinada a ajudar espíritos suicidas. E às vezes outra reunião já é outra finalidade. Eu tenho mais de 60 anos que eu participo de reunião mediúnica. E vou falar uma coisa com vocês. Nesses 60 anos, nunca uma reunião foi igual a outra. Nunca. Não tem como ser igual. Agora, quando a pessoa, às vezes, nos intervalos de seminários que eu faço, às vezes vem uma pessoa conversar comigo e fala assim: ô, senhor Elise, sabe de uma coisa? A nossa reunião é sempre a mesma coisa. Eu estou lá na minha casa pensando assim, vou para a reunião, mas já sei o que vai acontecer. Se a reunião é sempre a mesma coisa, é preciso rever isso, porque, na verdade, ela não está bem orientada. Existem pontos ali que precisam ser trabalhados, precisam ser modificados, enfim, tem que haver ali algum tipo de coisa. Porque nunca a reunião é igual a outra. Porque nós encarnados, nós não sabemos o que a equipe desencarnada de mentores, os mentores, os benfeitores, programaram. Nós não sabemos. Eles é que programam. E eu sempre gosto de falar o seguinte, nós nunca devemos achar que nós fazemos muito, não. Não fazemos muito, não. Veja bem, se uma pessoa pede assim, telefona, escreve, encontra com você, fala, põe o meu nome na reunião. Ou então uma pessoa escreve lá dos Estados Unidos, lá da Suécia, lá não sei de onde, escreve. Manda, hoje em dia o WhatsApp, essas coisas facilitou, né? Pedindo para pôr o nome na reunião. Porque está tendo problema obsessivo, porque isso, porque aquilo. Nós colocamos o nome. E aí colocamos naquela semana, passa às vezes 2, 3 semanas, de repente a pessoa manda uma resposta. Houve uma melhora muito grande, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Agora, vai dizer assim, foi você, Sueli, que levou esse nome? Então, que beleza que você conseguiu. Eu nem conheço essa pessoa. Não fui lá no país dela. Estou aqui, botei o nome ali. Quem fez isso? Os espíritos. Os mentores. A gente não faz nada. A gente põe o nome. Ou às vezes você dá passividade ao espírito. Então, a nossa parte é mínima. Quem vai lá, quem vai atender, quem vai ver o que é, quem vai fazer aquela programação para ajudar a criatura, é a equipe dos mentores. E nós fazemos a nossa parte, que é pequena, mas vamos fazer bem feito, que aí é bom, não é? É bom para nós. Cirurgias espirituais podem acontecer muitas, e até na reunião pública também pode acontecer. Nós nem ficamos sabendo, às vezes a pessoa está com uma dor, está passando mal, está com isso, está com aquilo, não falou nada com ninguém, está sentadinha ali, mas os amigos espirituais estão ajudando, e aí a pessoa toma um passe e vai por aí afora. Eu falo assim, todo centro espírita realiza cura, porque às vezes a gente ouve o médium falar, na nossa casa é que tem as curas, que acha que só a casa deles é que tem coisa boa, nós temos que acabar com isso. Porque toda casa bem orientada, ela realiza isso, curas, tratamentos, ajuda, amparo, essa caridade anônima. Então toda casa bem orientada realiza isso. É que nós não vamos ficar também alardeando. Já me falaram assim, vocês espíritas deviam falar das curas, igual nossos irmãos falam, vão para a TV, vão para... Mas a gente não faz assim, que Jesus falou, não saiba a mão. Qual a mão que ele falou? Eu sempre esqueço. A esquerda que faz a direita ou a direita? Então é isso. Oportunidade para os desencarnados, oportunidade também para eles, né? E aí conquistar amigos e méritos. Então isso está no livro do Manuel Filomeno, Temas da Vida e da Morte. Essas obras todas são excelentes, né? Agora, as características espirituais, vejamos aqui. Diferença psíquica significativa
tem que apresentar a casa espírita em relação a outros recintos de qualquer natureza, atestando a qualidade dos seus trabalhadores espirituais e o tipo de finalidade a que se destina. Portanto, a casa espírita, realmente, ela tem que apresentar, em relação a templos, outros templos, igrejas e tudo mais, uma condição espiritual diferente. Diferente. Porque é diferente. Se ela está dentro do caminho, se ela está dentro dessa possibilidade do trabalho com Jesus, com a doutrina espírita, ela começa a ter uma psicosfera totalmente diferente. E nós sabemos, eu escrevi um livro, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, para mostrar como é o trabalho do mundo espiritual dentro do centro espírita. Porque esse trabalho, esse cuidado, começa lá fora, na calçada. Começa lá fora, não é aqui dentro, não. Lá fora, do lado de fora da casa. Se a casa tem um jardim, começa lá. Se a casa está na beirada da rua, começa ali. E por aí vai. Todos os recintos têm determinados tipos de aparelhos, determinados tipos de providências do mundo espiritual para ajudar os encarnados. Mas aí depende de como os encarnados dirigem e levam adiante o trabalho da casa. Então, essa diferença psíquica significativa, atestando o quê? A qualidade dos trabalhadores espirituais e o tipo de finalidade a que se destina. E aí a gente vê isso, não é? A ambiência dessa casa, por exemplo, a ambiência dessas casas, a maior parte delas, graças a Deus, está muito bem orientada, intencionada e tudo mais. Então a casa, ela se transforma em pouso e posto de socorro para caravanas espirituais e de emergência para acidentados recém-desencarnados. Eu vou contar um caso que aconteceu na nossa reunião há mais tempo. Porque lembram do desastre da TAM, quando o avião da TAM saiu da pista, virou para o lado e caiu em cima daquela construção deles próprios lá, né? E matou ali quase 200 pessoas desencarnadas. E aí aconteceu que foi aquele choque, foi aquela emoção, foi uma coisa muito triste. Mas daí a uns quase 20 dias, 18, 19, nunca sei bem quantos dias foram, nós estávamos na reunião mediúnica. E nisso eu vi entrar meu sogro. O meu sogro, ele era luterano, porque meu sogro, filho, Schubert é do meu marido, o sobrenome Schubert. Então, Schubert é o sobrenome do meu sogro. E meu sogro nasceu na Alemanha. E ele veio pequeno para o Brasil e depois foi morar em Juiz de Fora. Muito bem, então, ele era luterano, porque a maioria dos que vêm de lá, né, são luteranos. E também em Juiz de Fora tem uma igreja luterana, tem cemitério luterano e tal. Muito bem, então meu sogro apareceu. E eu tive muita ligação com meu sogro. Quando o conheci, ele já estava bem doente. Quando eu conheci, ainda durou aí uns 3, 5 anos mais ou menos, mas depois desencarnou. E a minha sogra também muito boa, mas minha sogra não era luterana, ela era ligada mais ao espiritismo, que ela ia, frequentava um pouco, não muito, mas frequentava. Então ele que tinha essa característica. Mas ele, por ser luterano, não quer dizer nada demais, um espírito muito bom. Então apareceu meu sogro naquela noite. E quando meu sogro apareceu, ele apareceu lá assim na entrada. E no mundo espiritual as coisas são muito interessantes, porque quando a pessoa pensa, já está perto. Então, quando eu vi meu sogro lá, já estava do meu lado. Num átimo, né? Então, assim, numa fração de segundo. E ele já estava do meu lado. E falou comigo assim, que no desastre da TAM, estava ali uma senhora que era ligada à família dele. Família espiritual. Que nessa encarnação, eles não se conheceram nessa encarnação, mas eles eram conhecidos e amigos e parentes já de outras vidas. E que ele pediu permissão para levar o espírito dessa senhora na nossa reunião, para ela acordar na nossa reunião. Aí é que vem uma coisa muito interessante,
Porque a gente pensa assim, foi uma explosão, né? O avião explodiu, pegou fogo. Como que é essa morte? Como é que é esse sofrimento? Como é que é isso, não é? E muitas vezes os espíritos têm vindo nos dizer, pessoas até que desencarnaram dessa forma, vêm dizer que não sentiram nada. Que a gente pensa assim, que a pessoa ficou ali naquele... Eles falam isso. E às vezes a gente pensa que a pessoa vem também com o perispírito já todo também faltando um braço, perna, cabeça, tudo, né? Mas a coisa é diferente. Então, eu tenho até um tema sobre isso. Eu tenho um tema sobre esse assunto, assim, que é o Código Penal da Vida Futura e as Tragédias Coletivas. Vocês me chamam que eu faço esse tema aqui. Para falar como que é esse processo desencarnatório. Mas aí, ele falou que pediu permissão para essa senhora despertar na nossa reunião, porque ela estava inconsciente. Como os que desencarnaram lá ficam inconscientes. E aí, quando ele falou isso, ela já estava vindo. E parecia assim duas enfermeiras, não sei, trazendo aquela senhora quase carregada. E ela chorava. E quando ela chegou perto de mim, eu senti que ela falava assim, ai meu Deus, e chorava. Então eu dei passividade, né? E o dirigente da reunião, que ia conversar com ela, claro que ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele viu que era um espírito sofredor, né? Chorando, falando, ai meu Deus, dessa forma tão assim dolorosa. Ele falou umas palavras de esperança, de amor, da misericórdia do Pai, e também aplicaram um passe para que ela melhorasse. E aí ela ficou consciente do que tinha acontecido e depois foi levada onde ela ia dormir depois um tempo para o refazimento. E ela estava bem, o perispírito estava normal, não tinha nenhuma sequela, não tinha coisa alguma. E depois o meu sogro falou umas palavras, e aí o nosso mentor explicou a respeito da desencarnação. Quando acontece nessas tragédias, a misericórdia do Pai ajuda as pessoas, ampara para que o sofrimento seja o mínimo. E aqueles que merecem vão se desprender mais rapidamente do corpo físico. Aí vem o caso que está no livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Se eu estiver enganada, vocês me ajudam a corrigir. Acho que é a Terra e o Céu, que tem um desastre de avião, que morre 14 pessoas no desastre de avião. Entre a Terra e o Céu ou aquele outro? Pois é, quem lembrar pode falar. Bom, morre 14 pessoas no desastre de avião do livro André Luiz. E aí, o André Luiz ficou sabendo que tinha acontecido ele lá no nosso lar, né? No mundo espiritual. Ficou sabendo que tinha acontecido esse desastre. E ele iria lá, para esse local do desastre, um pequeno grupo de espíritos para ajudar o desligamento daquelas pessoas que já podiam ser desligadas do corpo físico. Mas aí o André Luiz quis ir também. E o instrutor falou com ele que ele não podia ir, não, que ele não estava preparado para aquele trabalho. Então ele não foi. Mas aí o instrutor falou o seguinte: o desastre é o mesmo para todos, mas a morte é diferente para cada um. Porque depende do processo da vida da pessoa, do processo evolutivo. Depende, alguns foram logo desligados do corpo, outros levavam mais dias, outros mais tempo, outros muito mais tempo, dependendo do apego ao corpo físico. Isso tudo entra nessa condição, não é? Então, aí, essa nossa casa espírita lá, que eu participo lá, o Joana de Ângelo, porque eu fiquei 36 anos, antes de fundarmos o Joana, eu fiquei 36 anos trabalhando no Centro Espírita Ivon Costa. E porque meus pais já eram espíritas, meus avós eram espíritas, então nós fomos evangelizadas, eu passei pela evangelização da criança, que depois foi mocidade, aquilo tudo. E aconteceu que nesse Centro Espírita Ivon Costa, eu fiquei lá 36 anos, mas quando eu saí para fundar o Joana de Ângelo, eu saí
como desdobramento do Centro Espírita Ivon Costa. Não foi por briga, dissensão, divergência, nada. Eu saí chorando de lá, porque eu amava tanto e amo aquela casa. Aquela casa é a nossa casa-mãe. O Joana de Anjos é filho lá da casa do Ivon Costa. Muito bem, então, ali nesse Centro Espírita Ivon Costa, a gente teve toda essa escola para aprender esse tipo de coisa, de atendimento e tal. Então, a Casa Espírita é um posto de socorro, ou um pouso de socorro. E tanto a nossa, quanto a essa daqui, quanto as outras todas, porque toda Casa Espírita é um posto de socorro. Como todo templo, aí nessa altura vamos falar, todo templo, toda igreja, espíritos que desencarnam nas proximidades, nesses desastres tão comuns que acontecem, podem ser levados. Ou espíritos que trabalham nessa igreja, nessa casa, vão lá para ajudar aqueles que estão desencarnando no desastre, porque acima de tudo é o amor, não é? A fraternidade, a solidariedade, acima de tudo. Aí não tem nada de religião, a minha religião é essa, não, é o amor. É o ente querido ou o ser humano. Nós não temos que fazer distinção nisso, né? Então é muito importante que a Casa Espírita seja um pouso e posto de socorro. Influência moral do médium. Essa frase aqui é muito boa, quer ver? Não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. Agora que vem. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Isso é para acabar com o orgulho dos médiums. Um médium é pouquíssimo importante, porque o trabalho é para a humanidade. Então nós fazemos parte da humanidade. E se possível, trabalhadores da última hora, mas o importante é o conjunto, vamos dizer, o planeta, é a nossa cidade, enfim, nós podemos estar sempre colaborando com a coletividade, né? Para não acharmos que nós somos coisa demais. Nós temos que achar que nós somos trabalhadores ainda, começando no beabá do aprendizado. Agora, qual a maior necessidade do médium? É uma pergunta que foi feita para Emmanuel. Aí ele responde: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de entregar-se às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Isso está no livro do Emmanuel, O Consolador. Quem já ouviu falar desse livro, levanta a mão que eu quero saber. Poxa, que gente... Aqui tá bom, hein? Aqui está muito bom, porque eu vejo que, às vezes, a obra do Chico está sendo esquecida. O Consolador, então, tem lugar que ninguém nunca ouviu falar. Ou então levanta a mão uma, duas pessoas. Então aqui o índice foi muito bom. A estatística está muito boa. Então é importante. Esse livro é importantíssimo, porque ele é todo de pergunta e resposta. E as respostas do Emmanuel são extraordinárias. Essa é a questão 387. O médium precisa se evangelizar. Agora vem médiuns devotados. Os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir. E deve, quando necessário, aí agora que vem a coisa difícil, sacrificar os gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. Sacrificar. Porque às vezes a gente não... Assim, eu só vou no centro se não tiver aniversário para eu ir, festinha, está terminando a novela, o último capítulo, eu vou fazer uma visita. Então, hoje não tem nada para fazer, então hoje eu vou no centro. Ou então, a pessoa vai, é assídua e sabe que ela está sacrificando muitas vezes alguma coisa que ela gostaria de estar presente. E eu faltei tanto com a minha família, esse negócio de ficar viajando, ficar fazendo palestra, que de repente, às vezes, era aniversário de alguém e eu não estava. Aí eles reclamaram. Então agora, aí cai em mim, cai em si.
em mim, no caso. Porque eu falei, é mesmo. Eu também, às vezes eu estava longe, lembrava assim, lá em casa deve estar todo mundo reunido, aniversário do fulano, essas coisas assim, né? Aí agora eu tenho cuidado, porque senão a gente também fica faltando. E para mim mesma também, era muito bom estar presente, né? No momento desses. Agora, é claro que quando a família é muito grande, tem aniversário todo dia, quase todo dia, igual a família que eu tenho também dos meus amigos, quase todo dia tem aniversário. Então aí você escolhe um para você ir. Aí de vez em quando você vai um outro. Então tem que sacrificar muitas vezes hábitos, prazeres, etc. Né? A Joana vai falar da conduta espírita do médium. Primeiro, auto-iluminar-se, que é essa mudança, né? Essa mudança de padrão vibratório, essa mudança de propósito, sentido da vida. Quando a gente começa a pensar qual é o sentido da vida, o que eu vim fazer aqui, quem sou eu, aí ela começa a mudar, que ela começa a encontrar em si mesma as respostas. E também uma parte do trabalho, promover o progresso da humanidade, desenvolver valores nobres, consolar e amparar as criaturas atormentadas e sofridas de ambos os planos da vida. O momento é difícil, nós sabemos disso, não é? Esse momento de transição, esse momento em que nós estamos sendo provados. Nós temos que dar o testemunho também, não é? Então, é que esse testemunho seja, então, assim, o melhor possível, porque nós estamos fazendo parte dos trabalhadores das últimas horas. E tem uma outra mensagem do Emmanuel que fala que nós somos trabalhadores da vinha de Jesus, que a terra é uma grande vinha, e o mestre que é aquele que convoca as pessoas para trabalhar na vinha. Então, se nós fomos convocados, vamos trabalhar bem. Porque não é por acaso que a doutrina surgiu na nossa vida. Não é por acaso. Mas depende de nós assumir, levar adiante, ou, de uma forma ou de outra, fazer uma mudança para melhorar a nossa própria condição. A maior dificuldade na prática mediúnica, agora Emmanuel vai falar severamente conosco. Ele já é muito severo, hein? Lá vem mais severo. O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Personalismo, ambição, ignorância, desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade que, não raro, o conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Contra esse inimigo é preciso estudo, cultivo da humildade, autoeducação, a claridade do Evangelho. Então, dentro de nós mesmos, porque, na verdade, é difícil, essa mudança ela não é fácil. E tem um detalhe muito interessante, que às vezes a pessoa, na vida em sociedade, é uma pessoa fina, uma pessoa educada, uma pessoa compreensiva, mas dentro de casa pode ser um tirão. E nós temos, então, um lado sombra, como diz Carl Gustav Jung, né? Então, o nosso lado sombra que nós precisamos clarear ele. Porque quando a pessoa finge na vida social, que é uma coisa que ela não é dentro de casa, em breve tempo vai ser descoberta a sua condição na vida da sociedade, que ela é um tirano dentro de casa, que é uma pessoa muito mal educada, que é uma pessoa até mesmo bruta com os familiares, que isso tudo pode acontecer. Divaldo Franco, ele conta que quando ele foi a primeira vez ao campo de concentração de Mauthausen, na Áustria, isso já tem alguns anos, né? Quando ele foi a primeira vez. Eu tenho um livro, até o livro está aí, o livro é Ante os Tempos Novos. É um livro que conta essa viagem de Divaldo ao campo de concentração de Mauthausen e outros lugares. Mas nesse campo de concentração,
Ali tem sempre, hoje em dia é assim, é um turismo, né? Tem guia, tem tudo, falando como que acontecia aquelas atrocidades, aqueles crimes ali. E então acontece que aqueles verdugos, aqueles carrascos, as pessoas que caminhavam as criaturas para o forno, para morrer queimado ali, não é? Dentro do forno. Então ali, essas pessoas residiam numa cidadezinha perto do campo de concentração, mais ou menos perto. E essas pessoas lá, como moradores desse lugar, eram cidadãos de bem. Os filhos deles estudavam nas mesmas escolas que os filhos das outras pessoas da cidade. Só que ninguém sabia que altas horas da noite, em certos dias, eles iam para o campo de concentração matar as pessoas. Olha bem, então no livro Obras Póstumas, tem uma mensagem de um espírito que assina Clélia de Plantier. A Clélia de Plantier, ela fala que a pessoa pode ser um bom cidadão, uma pessoa boa em si mesma, mas ela pode ser uma pessoa tirana dentro de casa, um verdadeiro tirano. Em sociedade ela é um bom cidadão. Ou ela pode, então, ser muito bom dentro de casa e na sociedade ela não cumpre os deveres sociais, ela fomenta brigas, confusões. Então, que nós podemos ter vamos dizer assim, essa personalidade que mostra de várias formas. Então, é um bom cidadão e é um mau pai, um mau familiar. Então, várias coisas que a pessoa pode assumir, e assim acontecia com esses carrascos do campo de concentração. Então, Divaldo, ele vai narrar isso nesse livro, que até eu conto a história do campo de concentração de Mauthausen, a partir de tudo como o guia fala a respeito do que eram as torturas, aqueles crimes, uma coisa hedionda, terrível, né? E depois outros campos de concentração que o Divaldo visitou mais adiante. E o Divaldo, ele tem uma mediunidade que é muito interessante, porque o médium, é raro o médium que tem isso, ele pode chegar num determinado local que ele nunca foi e captar que ali havia uma pessoa que foi assassinada. Ele capta aquilo do ambiente, chamado de psicometria de ambiente. E ele pode chegar, então ele chegou no campo de concentração. O que aconteceu? Ele via muitas daquelas cenas e ouvia os gritos das pessoas. Então é um sofrimento muito grande. E eu escrevi um livro agora, que lancei agora há pouco tempo, que é o meu livro mais recente, que é o Divaldo Franco, Uma Vida com os Espíritos. Está até aqui na mão do Valdemar. Então, nesse livro é relatada a mediunidade de efeitos físicos do Divaldo. Mas a pessoa às vezes pensa que é um livro assim só biográfico, mas não é não. Eu estudo os tipos de mediunidade do Divaldo. E é uma coisa muito curiosa, porque eu faço essas pesquisas. Eu estudei os tipos de mediunidade de Chico Xavier. Primeiro estudei do Chico, mais tempo atrás. E aí ele tem uma lista de mediunidade, o Chico. Ele tinha mediunidade de efeitos físicos também. Mas depois, anos depois, eu vou estudar o tipo de mediunidade do Divaldo. É igualzinho do Chico, não tem uma diferença sequer. É igualzinho. Então é muito interessante isso. Agora, nenhum dos dois podia ficar fazendo reuniões de efeitos físicos para que houvesse materializações de espírito, transporte. Mas Divaldo, quando bem novo, nos anos 50, ele fez algumas reuniões de efeitos físicos. E ele é um médium tão extraordinário que agora com 89 anos, agora está com 92, né? Quando ele estava com 89 anos, ele estava em Miami fazendo palestra lá. E lá em Miami,
ele produziu um efeito físico raríssimo, ainda mais com uma pessoa com 89 anos, que é produzir uma música. Então, quem me contou isso foi o casal aonde ele estava hospedado, na casa deles. Então, Divaldo, todos deitados já, depois do jantar, palestra, depois jantar, depois deitaram. E então, segundo o casal, o quarto do Divaldo dava para frente. Era o primeiro. O do meio era do casal e depois tinha um terceiro quarto, que era de uma senhora que estava viajando junto com o Divaldo, que é uma senhora lá da mansão. E aí já tinha meia hora que eles estavam deitados. De repente começou uma música altíssima, como um concerto. E eles levaram aquele susto e falaram assim: vai acordar o Divaldo. Falaram assim: e agora, como é que nós vamos fazer? Vamos lá avisar ele. Da onde vem essa música? Na casa deles não tinha alto-falante, não tinha coisa nenhuma. Não tinha caixa de som, não tinha nada. Então, assim como começou, parou de repente. E aí, como ficou tudo em silêncio, eles acabaram dormindo. Quando foi de manhã, a hora lá do café da manhã, isso tudo em Miami, hein? Aí o casal, de aí veio de volta, a senhora, o casal falou assim: vocês ouviram a tal música? E aí comentaram da música e tal. Aí Divaldo falou assim, porque eles falaram: não sei de onde vem essa música. O Divaldo falou: foram os espíritos. Não, mas como foram os espíritos? Os espíritos produziram um som. Os espíritos produziram aquela música. Então, aí, nesse livro aí, eu comento como o processo disso aconteceu. Porque se ele, com 89 anos, ele teria que fornecer ectoplasma para fazer esse tipo de trabalho. Mas ele já estava com muita idade. Então, os espíritos devem ter tirado do casal o ectoplasma e tiraram da senhora também, para produzir o som. E o mais interessante disso é que quando o rapaz, o casal, estava me contando, o rapaz contando o que aconteceu, eu desliguei porque eles me ligaram lá de Miami, depois mandaram também um e-mail com os detalhes todos. Eu saí dali, daquele momento, e fui numa estante de livros e abri, ela é fechada, essa é fechada, abri porque tinha um livro que eu queria pegar ali naquela hora, nessa estante. E esse livro, o título é Mediunidade, Teoria da Mediunidade. O livro tem 900 páginas, é dessa grossura assim. Eu sabia que ali eu ia encontrar fenômenos de música, fenômenos de música transcendental. Mas o mais interessante, um livro que eu abri na minha vida 1 ou 2 vezes, estava aquele livro enorme. Eu peguei o livro, sentei na beirada da minha cama, abri o livro. Caiu aonde? Música transcendental produzida por Daniel Douglas Moore. Aí eu fiquei assim, falei, os espíritos estão ajudando, né? E aí eu conto tudo isso nesse livro aí. Então veja que mediunidade para produzir isso com essa idade. É raríssimo, raríssimo. E o Daniel Douglas Moore, ele produzia música assim, desse tipo, né? Então pegaram um acordeon, colocaram dentro de uma espécie de gaiola, todo fechado lá dentro, e era só ele pôr a mão numa das grades que o acordeon tocava músicas e mais músicas, né? Então é tipo coisas assim, né? Então, voltando aqui para o nosso assunto, depois, voltando aqui, né? Agora Emmanuel vai continuar, tá? Ele vai falar mais coisa ainda. Agora vem, ele está falando bravo. O segundo encontra-se em nosso próprio meio. O primeiro problema, agora vem o segundo. O segundo é nosso próprio meio. São aquelas pessoas que trazem para nossas fileiras caprichos pessoais, paixões inferiores, tendências nocivas, opiniões cristalizadas. São irônicos, acusadores, incapazes do trabalho interior pela própria edificação. São os elementos da confusão. Indispensável que o trabalhador do bem se resguarde na prece e na vigilância. E Emmanuel aconselha a fugir deles. Espera aí, vamos voltar para trás. Então, ele aconselha, ou seja, a não ficar
dentro. Peraí, não quero o Raul ainda não. Vamos falar aqui um pouquinho. Então, o Emmanuel aconselha a termos muito cuidado, porque isso, meus irmãos, acontece, né? São pessoas que têm outros tipos de pensamento, de ideias, e podem trazer isso para dentro da casa espírita. Agora a gente vai ter cuidado, não vai tratar mal a pessoa, porque é difícil trabalhar em equipe. É uma das coisas que eu falo sempre. O trabalhador espírita, o voluntário, chega na casa espírita, se oferece, começa o trabalho, mas ele vai trabalhar em equipe, ele nunca trabalhou em equipe. Então é difícil. Porque um tem uma opinião, outro tem outro, você tem que respeitar. É um grande teste, um grande ensinamento, uma grande lição trabalhar em equipe. Que a gente vai aprender a ouvir o outro, a respeitar a opinião, a dar até uma oportunidade à pessoa de falar. Outra coisa muito boa também é a votação. Põe lá uma ideia, uma proposta nova. Vamos votar. Todos vão votar. A pessoa que deu a ideia espera ganhar na votação, mas ela pede. E isso é muito bom. A gente precisa aprender a perder. Eu trabalho nisso há muitos anos, né? Com 15 anos, 16, já estava na Mocidade Espírita trabalhando também na parte de dirigir essas coisas todas. Então a gente aprende. É bom perder na votação, que aí você aprende. E às vezes aquela ideia que você deu mais adiante até vai ser colocada em prática, era boa, mas não era para aquele momento. Agora tem gente que fala assim, eu vou embora daqui, não vou ficar mais aqui não, que ninguém me ouve, ninguém gosta de mim. Aí a pessoa vai embora. Então não adianta, tem que correr, né, gente? Está na hora. Agora já estamos terminando. Esse aqui é o nosso querido Raul Teixeira. Todo e qualquer médium é responsável pela qualidade do fenômeno que veicula. O médium bom, sem dúvida, será sempre o homem bom. Isso é o Camilo, no livro Correnteza de Luz. Camilo, mentor do Raul, né? Agora, nosso Divaldo, falando de sintonia. A sintonia é a harmonia psíquica através da identificação das ondas mentais. Estamos sempre acompanhados daqueles que nos são afins. Nós somos, meus irmãos, a soma de muitos que pensam como pensamos. Porque todos aqueles que pensam mais ou menos na faixa que nós damos, estamos juntos na sintonia, na afinidade. Então isso é muito importante. A emissão de uma onda encontra ressonância no campo vibratório equivalente. E agora o bom médium, ele não se destaca pelo número de comunicação, aquele médium que mais recebe comunicação. Então, não temos que ter esse tipo de coisa, não é? Ele vai se distinguir pela qualidade da filtragem. O espírito está emitindo pensamento e ele vai captar isso com fidelidade. Ele vai buscar um esforço pela sua serenidade interior. Agora, estudo constante das próprias reações. Disciplina. Sempre a disciplina está à frente de tudo. E registrar o pensamento dos desencarnados é um fenômeno de telepatia, mente a mente, aquilo que eu falei. E para a parte de encerramento, aqui esse daí é o Victor Hugo. Falando em francês, Victor Hugo. Agora o Leon Denis diz assim: descobrir sua identidade cósmica, que é um espírito imortal, filho de Deus, herdeiro do universo. Então, uma das coisas que nós vamos começar a descobrir, que a doutrina espírita nos proporciona, nós vamos chegar à conclusão que nós somos um espírito imortal, que nós temos uma identidade cósmica. Olha que coisa linda. Somos filhos de Deus e herdeiro do universo. As vidas sucessivas tem por objetivo a manifestação cada vez maior do que nele há de divino. E aqui uma frase do Victor Hugo: é dentro de nós que devemos olhar o exterior. Como que é possível isso? É dentro de nós que devemos olhar o exterior. Ou seja, com tudo aquilo que nós já amealhamos, com todas as nossas conquistas, então é dentro de nós, dentro disso tudo que nós já somos, que olhamos o exterior, que identificamos o exterior. Então vem de dentro de nós, do nosso cabedal de conhecimento.
E o nosso Leon Denis, terminando aquela frase lá, ele vai dizer: a construção do eu, a sua individualidade é obra de milênios. Nós somos espíritos multimilenários. A sucessão das existências é obra de capitalização e aperfeiçoamento. Abrir um campo de ação cada vez mais largo, ser um agente de Deus na obra eterna, trabalhar para o universo, como o universo trabalha por nós. E aí no final aqui, o nosso Raul Camilo dizendo: é necessário que se entenda que à medida que o indivíduo com deveres mediúnicos se renova e se amplia como criatura humana, quanto mais se aprimora como ser, mais conhecendo, mais amando, mais sentindo e sendo melhor pessoa, oh meu Deus, espera lá, e sendo melhor pessoa, obviamente suas características mediúnicas, sejam quais forem, igualmente se desenvolverão. Então, meus irmãos, esse conjunto de pensamentos dos nossos orientadores espirituais, não é? De Kardec e também de todos esses espíritos benfeitores, que nos estão mostrando qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade como trabalhadores das últimas horas. Nós vamos encerrar aqui com duas frases aqui, duas passagens de Jesus. Jesus e os 500 da Galileia. Está no livro Boa Nova. E Humberto de Campos diz que havia um grupo de 500 pessoas que seguiam Jesus e assistiam às curas, os milagres. Quando Jesus foi crucificado, ele começou a aparecer para algumas pessoas, começando por Maria de Magdala, depois para outros, para os próprios discípulos e assim por diante. E esses 500 queriam também que Jesus aparecesse para eles. Mas eles se reuniam no campo, porque já haviam começado as perseguições aos cristãos. Mas naquela tarde, quando eles estavam reunidos, Jesus veio. E eles então sentiram que era uma tarde diferente. Tudo ficou em silêncio completo. Nenhuma folha de árvore balançava. Os pássaros pararam de cantar. E houve um silêncio profundo. E ele veio. E ele vai dizer assim: amados, eis que retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas a meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime de redenção pelas verdades do Evangelho. Eles são semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. É Humberto de Campos, no livro Boa Nova. E Jesus está nos dizendo que devemos ser como eles, os que ele enviou primeiro, que nós deveríamos ser aqueles que traziam, que semeavam, que possibilitavam o fermento divino. E aí a gente pergunta: o que é fermento? A capacidade, a propriedade, melhor dizendo, a propriedade do fermento é propiciar o crescimento. O crescimento o fermento propicia isso. E no que Jesus está dizendo é nós nos transformarmos como fermento, ajudando as criaturas, fermentando ideias, trazendo esse fermento que possibilita o nosso crescimento e o crescimento do próximo. E aí nós vamos pensar grandes vultos da humanidade fermentar ideias, começando do próprio mestre, depois todos os mártires do cristianismo, depois nós vamos chegar em Francisco de Assis, em Gandhi, e vai por aí afora, fermentar a ideia. E nós? Podemos fermentar a ideia? Podemos. Desde o momento que uma pessoa nos procura com uma pergunta, poderia me dizer o que é isso, o que funciona, que nós vamos dar a resposta da doutrina, nós estamos fermentando ideias. Todo o trabalho que nós realizamos é um trabalho de crescimento. Portanto, que nós possamos realizar isso
cada vez mais, com muito amor, com muita fraternidade, com muita solidariedade, que Jesus espera de todos nós. Essa é a tarefa da Casa Espírita. E essa é a nossa tarefa como voluntários, como trabalhadores da Casa Espírita. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Desculpe passar do horário. Muita paz para todos. Nós ficaríamos mais. Gente, muito obrigada, viu, pela presença de todos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a você, Sueli. A Sueli, que é referência no estudo sobre mediunidade. Ela tem mais de 15, 16 obras já publicadas, muitas delas baseadas não só na sua vivência como tarefeira, desde cedo, evangelizadora com 12 anos, não é, Sueli? 16 anos já à frente da coordenação de mocidade. Então ela não só traz a vivência dela de experiência como tarefeira espírita, mas também o seu trabalho de pesquisa, de estudo, mostrando para nós que de fato a gente faz muito pouco. Então nós agradecemos muito a presença de todos vocês, agradecemos a presença dos nossos benfeitores espirituais, agradecemos a Sueli, uma pessoa assim, que só de estar perto a gente percebe, né? Parece que a gente vai por osmose, se sentindo mais motivada na tarefa, não só na tarefa do estudo, mas na tarefa da convivência, do aprendizado em trabalho em equipe. Então que cada um de nós possa sair daqui fortalecido nesse sentido, que a mediunidade sim é um trabalho que requer responsabilidade, comprometimento e estudo, porque a doutrina espírita, meus irmãos, ela não é uma doutrina de salvação, ela é uma doutrina de educação, de aprendizado. Então que possamos aproveitar nesses nossos encontros, refletir, não só trazer o aprendizado, mas refletir o que temos feito no nosso dia a dia, não só lá na nossa vida aqui fora, no nosso trabalho, mas o que nós temos feito dentro da Casa Espírita. Então nós saímos daqui fortalecidos. Muito obrigada, Sueli. Obrigado, senhor Humberto, nosso presidente, por ter apoiado o trabalho de hoje. Obrigada a todos vocês pelo carinho, pela paciência, pela presença de todos. Nós vamos encerrar com uma breve prece, agradecendo à Casa de Célia, que nos acolhe com tanto carinho, agradecendo aos nossos bondosos amigos espirituais pela presença, agradecendo, Senhor, a tua bênção e a tua luz que nos ilumina, nos conduz à tarefa do bem, nos conduz ao aprendizado e a essa reforma íntima constante. Obrigada, Senhor, que a tua bênção se faça sempre presente entre nós. Que assim seja. Muito obrigada, gente.